Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. O PS exige que o Banco de Portugal divulgue o relatório sobre as falhas no caso BES. Os socialistas querem analisar o documento antes da recondução oficial do governador. O requerimento do partido vai dar entrada um dia antes de Carlos Costa ser novamente ouvido no Parlamento. O requerimento vai ser entregue pelo grupo parlamentar do PS ao Banco de Portugal para que divulgue o relatório de avaliação interna que o supervisor elaborou quanto à própria atuação no processo de resolução do BES. Os socialistas pretendem avaliar o relatório que expõe essas falhas antes de Pedro Passos Coelho formalizar a recondução de Carlos Costa para um novo mandato de 5 anos como governador da instituição. Pelo que o Económico apurou, o relatório está a ser finalizado e as recomendações devem ser divulgadas em breve pelo Banco de Portugal. O relatório foi elaborado por uma comissão que incluía consultores externos especializados, com experiência internacional e independentes do Conselho de Administração do Banco Central. O colapso do terceiro maior banco português marcou o mandato do governador, tendo o Banco de Portugal sido alvo de muitas críticas quanto à falta de assertividade na condução do processo. Em estúdio neste Conselho Consultivo estão Paulo Pinto, presidente da DIF Broker, e também Hugo Miranda, economista. Aos dois, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Hugo, vou começar por si neste assunto, uma vez que o Paulo, por questões profissionais, não pode dar opinião sobre esta questão do Banco de Portugal. Como ouvimos na peça, o PS exige conhecer este relatório interno do Banco de Portugal sobre o caso BES antes da recondução de Carlos Costa. Acredita que o resultado deste relatório pode ter algum impacto nesta recondução do atual governador? Bem, sinceramente não me parece. Eu acho que a recondução do governador acho que podemos classificar como um facto mais ou menos consumado. Agora, parece-me que é preciso levar em linha de conta que estamos num período pré-eleitoral e, portanto, também há aqui algum jogo político e alguma tentativa de sacar ganhos eleitorais, enfim, de uma polémica que eu até diria que, embora o PS esteja aqui a fazer alguma pressão nesse sentido, não pode ser sacada a um dos partidos. Aliás, eu recordava até que, se bem me recordo, acho que Carlos Costa foi até indicado pelo Partido Socialista, na altura em que foi primeiramente nomeado. Foi, sim. Foi. Embora, obviamente, como era tradição, de comum acordo entre os partidos do arco da governação. Portanto, eu não valorizaria muito nesta altura, enfim, estas dúvidas sobre o Partido Socialista. Acho que isto faz um bocadinho parte do jogo político, embora, obviamente, haja da parte não só do espectro político, mas dos cidadãos em geral, uma vontade de conhecer este relatório e perceber, na minha ótica, essencialmente, se com a informação disponível, nomeadamente, eu diria mais nos anos anteriores, porque esta reta final parece menos relevante para a análise do caso do que aquilo que se passou nos anos anteriores, em que havia, enfim, havia uma mistura muito grande entre aquilo que era o braço financeiro e o braço não financeiro do Grupo Espírito Santo, que, enfim, é discutível se suficientemente ou não, mas foi sendo digamos, diminuída essa ligação muito por imposição do Banco de Portugal ao longo do tempo. O relatório da Comissão Parlamentar diz que a atuação do Banco de Portugal foi excessivamente prudente no caso BES e que devia ter imposto a saída de Ricardo Salgado e não negociado. Pois, mas, mais uma vez, aí já estamos a falar 6 meses antes da resolução. O problema, na minha ótica, nasceu muito mais atrás. E, quer dizer, acho que eu preocupa-me essencialmente que deste caso não sejam retiradas lições como não foram retiradas lições nos casos anteriores, que esses tiveram um impacto muito maior. Portanto, ainda estamos para ver como é que vai correr a venda do novo banco, mas parece-me a mim mais ou menos óbvio que vai correr muito melhor do que correu o desfecho do BPN. E o novo banco não é propriamente um banco pequeno, era um banco com um impacto muito grande na nossa economia, com uma dimensão muito grande e que podia ter resultado
de uma forma muito mais negativa para o erário público. Quando diz aprender com os erros, isso passaria por uma nova legislação no âmbito da supervisão bancária, um modo diferente de atuação do supervisor, porque, ao que se sabe para já, a maioria PSD-CDS decidiu não legislar sobre a supervisão bancária, ao contrário até daquilo que foi sugerido por Fernando Negrão, que estava a presidir esta comissão parlamentar. Acha que pode passar por legislação diferente ou é uma questão de atuação? Eu acho que pode passar por legislação diferente e a minha interpretação é que, a dada altura, o próprio governador do Banco, o próprio Banco de Portugal se sentiu, de certa forma, incapaz perante o avolumar dos acontecimentos. E, obviamente, uma legislação mais apertada poderia ter tido um benefício neste caso. Agora, mais uma vez, aquilo que se passou anteriormente com Vítor Constâncio, no caso BPN, deveria ter sido, porque estamos a falar muitas das vezes de muitos casos muito semelhantes, que têm a ver com excesso de concentração de poder de decisão em alguns decisores dentro da instituição bancária, de falta de critério na atribuição de créditos, quer dizer, isto são tudo cenas que já tínhamos visto no capítulo BPN e que se voltaram a repetir. E isso é que é preocupante. E eu acho que a lição que levamos deste caso é de que no futuro próximo, possamos dotar as instituições, seja sobretudo através de legislação, obviamente, através de uma supervisão mais eficaz, dos meios necessários para que isto não se repita. Entretanto, juntou-se a nós também o Abel Ferreira. Bom dia, bem-vindo ao Conselho Consultivo. Paulo Pinto, olhando agora para outro tema, que é a reforma das pensões, se é que ela vai existir. Ouvimos a Ministra das Finanças assumir a necessidade de um novo corte nas pensões. O PS recusa o corte nas atuais pensões a pagamento e diz que é suficiente, pelo menos é o que propõe, cortar nas pensões futuras. Parece-lhe que o debate está a ser feito da forma certa, com enfoque nos cortes e não no futuro da segurança social? Não, certamente que não, porque o sistema da segurança social que nós temos é um sistema em pirâmide, é um sistema Ponzi, em que, ao contrário de casos em que, como o de Madoff, em que as pessoas voluntariamente contribuíam, na segurança social as pessoas são obrigadas a contribuir, sabendo de antemão que o sistema vai falir a prazo. E, portanto, enfim, não creio que seja a abordagem correta saber se se deve cortar, ou se se deve estender, ou se se deve prorrogar, porque a única coisa que têm que fazer, ou que podem fazer nas atuais circunstâncias, se não mudarem o paradigma, é invariavelmente que as pessoas que contribuem passem a contribuir mais e as pessoas que recebem passem a receber menos. E, portanto, de qualquer forma possível, dentro do contexto atual, que se possa olhar para este caso, o resultado será invariavelmente este. As abordagens que os diferentes partidos têm, enfim, são um pouco bacocas, porque não têm, enfim, melhor, só têm em consideração um ponto, é que 40% dos votantes ou são reformados ou estão a caminho da reforma. E as pessoas que servem de colateral para isso ainda não nasceram e, portanto, ainda não votam. E eu creio que esse é que é o ponto importante. Se as pessoas que vão votar quiserem continuar a votar naqueles que mentem mais e que mentem melhor, enfim, vamos continuar a ter aquilo que temos tido até aqui. Se as pessoas quiserem parar e pensar um pouco, provavelmente vão exigir que as pessoas que nos vão governar tenham um outro tipo de abordagem a este problema, sabendo que o modelo que existe está esgotado. Enfim, não é uma questão portuguesa, é uma questão do mundo ocidental. Mas houve de algum lado, da esquerda ou da direita, propor um modelo diferente? Não, esse é que é o problema. Enfim, da esquerda ou da direita, as únicas soluções que há é ou tapar a cabeça ou tapar os pés. E a manta é curta? Todos eles sabem que a manta é curta e, portanto, é uma questão de opção se querem tapar a cabeça ou se querem tapar os pés. E eu creio que esse não é efetivamente o diálogo. Eu gostaria, talvez, de juntar este ponto ao ponto anterior, porque não vai ser possível, enfim, isto é uma opinião pessoal, não vai ser possível discutir esta questão da segurança social e das pensões, das reformas e do Estado Social,
sem se discutir o problema monetário e financeiro do mundo. Eu vou dar um exemplo que eu julgo que é, enfim, que pode ser elucidativo do tipo de abordagem que eu gostaria de ver discutido. Se nós temos um problema na Segurança Social, discutimos isto ao nível do Tribunal Constitucional e depois decide-se que é inconstitucional. O facto de ser constitucional ou inconstitucional não implica automaticamente que o dinheiro apareça como no Milagre das Rosas. Se existe um problema ao nível financeiro e se os bancos tiverem falta de dinheiro, o Banco Central cria dinheiro do ar. Portanto, existe dentro daquilo que está estatuído, que é possível, em relação a um determinado setor, criar-se dinheiro do ar para resolver problemas, não está atribuído essa mesma faculdade a uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito mais importante, que é a generalidade das pessoas. Mas com isso quer dizer o quê? Criar uma espécie de Banco Central da Segurança Social? Com isso quer dizer que a realidade que nós temos no sistema monetário, que é dos bancos centrais que defendem os interesses dos bancos, não defendem os interesses das pessoas, e é bom que isso fique claro, porque não sei aonde é que, ao longo desta crise, se encontrou esse desvio para dizer que os bancos centrais estão a defender os interesses das populações. Os bancos centrais existem para defender os interesses dos bancos e seria bom, provavelmente, que se encontrasse uma solução que é um pouco out of the box, fora da caixa, em que as pessoas pensariam noutra, partindo do zero, numa ideia que não tem nada a ver com aquela que existe, para encontrar uma solução que pudesse dar um novo impulso à economia. Uma espécie de segurança social da Europa, com partilha de risco e com partilha de custos. Provavelmente, porque, repare, ontem ouvia alguém, não me recordo, dizer que uma solução estará provavelmente a indexar-se isto ao crescimento da economia. E eu creio que tudo isso... Seria uma má notícia para Portugal. É uma má notícia para Portugal e para todos os países, porque o crescimento económico decresce gradualmente ao longo do tempo em função desse mesmo crescimento. E, portanto, isso não pode ser a solução. Mas existem outros fatores que toda a gente já reconheceu. Por exemplo, o caso do emprego não é uma questão de pequenas ideias em que se possa criar emprego por decreto também. É uma questão de robótica, é uma questão de tecnologia. Sempre que existe evolução tecnológica, existe mais desemprego. O problema da população não é também resolúvel fazendo-se mais filhos, porque não precisamos fazer mais filhos. Nos últimos 50 anos, a população mundial duplicou. O que nós precisamos é de racionalizar isto. Mas, ao racionalizarmos todas estas questões, eu creio que... tudo tem que ser entendido a uma escala global e não nacional. Eu creio que seria isso que era necessário fazer e era isso que eu gostaria que os políticos estivessem a fazer neste momento, era propor soluções para que ainda ninguém discutiu e que nos garantissem que são essas discussões que irão ter a nível europeu para defender os interesses de todos. Abel Ferreira também partilha desta ideia que faltam ideias novas para a segurança social. Faltam ideias novas porque o problema, de facto, é extraordinariamente difícil e não bastam ideias novas. Precisamos de ideias novas e de soluções que sejam realistas e concretizáveis. No caso concreto português, os números não nos enganam. Nós sabemos que temos um desequilíbrio de mais de 5 mil milhões de euros no nosso sistema de segurança social. Praticamente 2 mil milhões de euros do lado do sistema privado, ou seja, daquilo que são as contribuições e as despesas com os trabalhadores do setor privado. Qualquer coisa como 3 mil milhões de euros do lado do setor dos trabalhadores e servidores do Estado. E, portanto, este problema é incontornável, por um lado, e, por outro lado, vai tendencialmente agravar-se por causa de um conjunto de fatores, dos quais o menor não será, com certeza, o demográfico e aquele que tem a ver com a natalidade, a nossa natalidade em Portugal. E, portanto, perante esta situação, é natural que venhamos a necessitar de medidas
que não vão ser agradáveis e que podem passar, se outras alternativas e soluções não surgirem mais inovadoras e mais criativas, pelo corte de pensões já atribuídas. Não tenho grandes dúvidas. Este ano e depois no próximo há um novo problema. Corta-se outra vez. Não, mas eu não tenho grandes dúvidas sobre essa necessidade e também não tenho grandes dúvidas sobre o caráter perene desses cortes. Ou seja, aquilo que me parece que vai acontecer necessariamente é um reajustamento dos valores das pensões, porque não tenho dúvidas que nenhum de nós aqui nesta mesa vai no futuro oferir as pensões que hoje imaginamos e que a lei nos consagra como direito que recebamos. Isso não vai acontecer, porque não vão existir contribuições suficientes a alimentar o sistema para que nós possamos oferir aquilo que consideraríamos justo e adequado que nos fosse pago. E a economia portuguesa não gera valor suficiente para poder compensar esses desequilíbrios, refém que está precisamente de um Estado demasiado pesado e de uma despesa pública demasiado elevada para aquilo que são as nossas capacidades de produção. Mas por essa lógica de corte em corte, e se nós, ou pessoas da nossa geração, não vão ter pensões muito inferiores, quem está a nascer agora nem sequer vai ter pensão. Eu tenho alguma esperança e algum otimismo que para quem está a nascer agora, no entretanto, se encontre uma solução e um sistema definitivamente mais inovador, porque de facto a geração de valor e de riqueza que existe no mundo configura depois um problema de redistribuição e esse problema de redistribuição tem de ser encontrado. Mas a questão é, no entretanto, os Estados têm de viver de acordo com aquilo que são as suas capacidades e a capacidade do seu país para desenvolver a economia e para desenvolver riqueza. E no nosso caso, nós de facto não temos capacidade para suportar durante muito mais tempo este nível de encargos com tudo o que são as despesas do Estado, incluindo os seus trabalhadores, os reformados e todos os outros e aqueles que são muitos e que de facto têm um peso eleitoral muito importante, que de alguma forma dependem do Estado para a sua subsistência. Hugo Miranda, de alguma forma parece que a política está sempre à frente das soluções para os problemas estruturais, porque não há uma reforma para o Estado, porque não houve consenso político ou não houve vontade política. Não há uma solução para a segurança social, porque não há acordo entre os principais partidos do arco da governação. O IRS ora sobe, ora desce, ora afinal sobe, o IRC é a mesma coisa. O que é que falta para que os partidos se entendam e que haja soluções para os problemas estruturais? Eu acho que no espectro político em geral há uma certa alergia a explicar às pessoas com números, porque não é assim tão difícil de explicar. Quer dizer, mas os políticos tendem a não querer dar más notícias às pessoas e, portanto, vão escondendo, vão adiando o problema à espera que no futuro ele se possa resolver por si só. O Primeiro-Ministro diz que não se importa dar más notícias, que até faz questão de ser ele a dar. Pelo menos foi o que disse no final do aniversário do PSD. Tem sido. Bem, vamos lá ver, a justiça lhe seja feita. Tem dado muitas, não é? Não sei se contra a vontade dele, mas tem dado muitas, não é? Agora, dessas más notícias, uma grande parte também há que reconhecer que lhe foi imposta. Quer dizer, ele não tinha propriamente alternativa, ele teve que executar um guião que lhe foi entregue e, portanto, não teve muitas alternativas. Mas sobre esta questão das pensões, concordo absolutamente com aquilo que aqui foi dito. Quer dizer, temos aqui um problema que é um desfazamento enorme e que se tem vindo a agravar entre aquilo que são as contribuições para o sistema e as pensões que são pagas. Em Portugal, ao contrário de outros países, não temos uma reserva, um fundo que nos permita, ao fim e ao cabo, minorar o efeito deste desfazamento. Então, mas se temos os cofres cheios, por que é que não temos uma reserva para a segurança social? Os cofres cheios de dívida. Estou apenas a citar a Ministra das Finanças. Os cofres cheios, certamente, não é assim, e muito menos no que concerne à segurança social. Mas é legítimo que os portugueses, de uma maneira geral, se questionem em relação a isso. Mas isso, ainda que isso fosse verdade na ótica orçamental, não nos resolveria o problema da segurança social. Portanto, os cofres da segurança social, o Fundo de Reserva, o Fundo de Estabilização da Segurança Social, tem reservas para fazer face a um ano
de pensões, só para termos uma ideia da magnitude do desfazamento. E, portanto, isso não resolve o problema. Mesmo a própria indexação à idade, ao envelhecimento da população, etc., minora o problema. É um pontapé para a frente, digamos assim, no problema, mas não resolve na sua globalidade e em profundidade. E também não me parece que a solução para isso vai ser a diversificação das fontes de financiamento, porque vamos começar a aumentar o IRC, vamos começar a aumentar o IVA, é que é preciso perceber que isso não vai parar. Quer dizer, vai resolver um ano, mas no ano a seguir aumenta-se mais 1%. Ou o imposto sucessório, como propõe o PS. Bem, um imposto sucessório ainda vai... Mas vamos ver se irão propor. Tenho muitas dúvidas sobre isso, até sobre o efeito que isso terá noutro campo da sociedade, nomeadamente no imobiliário, e no efeito que vai ter sobre investidores estrangeiros, nomeadamente franceses, que têm vindo a investir em Portugal, muito por não existir esse imposto sucessório que foi criado em França. Vamos ver como é que isso vai acabar. Mas, voltando a isto, quer dizer, a lógica da diversificação das fontes de financiamento, mais uma vez, é uma solução temporária, não é uma solução de longo prazo, porque a própria economia, e está demonstrado, e aliás, o próprio PS tem dito isso. Mas cortar não é também uma solução temporária? Não, exatamente, quer dizer, é nisso que estamos, mas também não podemos, neste momento o debate está centrado entre, parece que o Governo quer cortar e o Partido Socialista quer diversificar as fontes de financiamento. Não são soluções assim tão diferentes. Não, até se eu pudesse acrescentar, estamos a esquecer de um ponto importante, é que neste momento é 1,1 trabalhadores que estão a contribuir para um reformado. E, portanto, na prática, cada trabalhador já está a sustentar 2 pessoas. Com a carga fiscal de cada um desses trabalhadores, não é possível, ele mal se sustenta a ele, quanto mais duas pessoas e quanto mais sofrer ainda mais carga fiscal. O problema devia ser visto pelo lado da criação de emprego e não pelo lado orçamental. O problema tem que ser visto sobre todas as suas costuras, porque ainda temos outro problema que entronca naquilo que eu referi antes. Nós estamos neste momento a viver uma época de taxa de juros zero e é suposto que as pensões e esse fundo que existe, por exemplo, seja remunerado por taxas de juros. Ora, neste momento as taxas de juros estão a zero e nós, ainda por cima, temos riscos de concentração de ativos. 90% desse mesmo fundo está aplicado em dívida portuguesa. Portanto, tudo aquilo que se tem utilizado até agora são sempre situações de recurso para resolver o imediato, sem nenhum horizonte temporal para além dos 5 dias que vêm a seguir. Ou seja, Abel, é a visão de curto prazo. E as aparentes fórmulas de diversificação das fontes de financiamento que temos visto são, de alguma forma, falaciosas. Porque, na verdade, as propostas que temos visto aparecer são propostas que retiram contribuições ao sistema e, portanto, agravam o desequilíbrio que eu há pouco identifiquei e que depois se pretende serem substituída essa arrecadação de receita por fontes que estão longe de estar demonstrado que possam compensar a perda de receita. Em qualquer dos casos, o desequilíbrio não fica diminuído ou é suprimido. Em qualquer dos casos, aquilo a que temos assistido são propostas que, ainda que as fontes de financiamento alternativas possam funcionar, não vão fazer com que o buraco, entre aspas, desapareça, vão fazer com que ele se agrave. Por outro lado, a questão das fontes de financiamento alternativas, na verdade, acaba por ir buscar mais recursos às empresas, na maior parte dos casos, com exceção do imposto sucessório, é isso que está em causa, e ir buscar mais recursos às empresas contribui para maiores restrições de investimento e crescimento da economia, provavelmente para mais diminuição de emprego e, portanto, mais à frente, no médio prazo, para maior diminuição das receitas da Segurança Social. Então qual é, afinal, a solução? Se não é ir buscar outras fontes de financiamento, se não é a redução da TSU, porque isso também retira fundos à Segurança Social, ou se for esperar por uma solução à escala global, quanto tempo é que vamos ter que esperar até que Bruxelas aceite? Mas no atual contexto não existe efetivamente outra solução. Repare, todos os anos existe um déficit entre aquilo que é pago aos reformados e aquilo que é cobrado por esses mesmos reformados. Mas, Paulo, ao ritmo a que Bruxelas tem decidido ou aceite uma espécie de discussão em torno de um tema global, quanto tempo é que vamos ter que esperar por algo do género? O problema, peço desculpa, não está em Bruxelas. O problema está em Lisboa. É em Lisboa
que o tema não está a ser devidamente estudado, pelo menos para percebermos, de facto, de uma vez por todas, qual é o horizonte temporal de sustentabilidade do sistema tal qual ele existe. Não está a ser suficientemente estudado. Depois de ser suficientemente estudado, tem que ser suficientemente discutido com o país, e depois de ser suficientemente discutido, temos que, de um conjunto de cenários e soluções e opções possíveis, encontrar Mas o problema não é o urgente. caminho. Embora seja importante tudo isso, discutir, analisar, propor, O problema é chegar-se a urgente, uma mas como o conclusão. Paulo diz, enquanto não se faz este trabalho e enquanto nos atrasamos a fazê-lo, temos que recorrer a soluções A remendos urgentes e que não a são soluções. contingentes. Meus senhores, muito obrigada aos três pela vossa participação neste Conselho Consultivo. Então, o ponto final do Conselho Consultivo, que, como habitualmente, regressa amanhã aqui no Primeira Hora. Até lá.